Muito bem-vindos à seção 4, que estamos chamando de Justiça-Consciência. Deus quer que tenhamos a consciência de estarmos justos. Aos seus olhos, é uma loucura pensar que Ele enviaria Jesus para morrer na cruz, para cuidar de todos os nossos pecados e ainda quer que tenhamos uma consciência de pecado. Isso não faz sentido, não é? Mas é assim que funciona a grande parte do cristianismo na manipulação da culpa e na consciência do pecado. Portanto, vamos olhar muito nesta sessão para a Epístola aos Hebreus, que pessoalmente acho ser o livro mais difícil de entender no Novo Testamento. Mas é um livro muito precioso quando entendemos a chave. E estes são os conceitos que o escritor quer nos transmitir, que agora não há mais consciência do pecado. Não só não há mais pecado no que diz respeito a Deus em nossos corações e vidas, mas não há mais consciência dos pecados. O escritor aos Hebreus diz que, enquanto o tabernáculo estava de pé, esta incrível mensagem era enviada ao povo de Deus, de que existe uma barreira entre eles e Deus. E essa barreira, o pecado, é claro, foi simbolizada pelo véu. O véu do tabernáculo é uma imagem da verdadeira barreira que nos impede de desfrutar a presença e as bênçãos de Deus, e isso é consciência do pecado. Lendo Hebreus capítulo 9, versículo 9 diz: O véu foi simbólico para o tempo presente, no qual tanto ofertas e sacrifícios são oferecidos, que não podem tornar perfeito aquele que realizou o serviço. Vamos olhar para esta palavra perfeito brevemente. Em relação a quê? A consciência? Com relação à consciência? Portanto, sob este antigo sistema, não havia como lidar com a consciência do pecado. Não importa que sacrifícios eram oferecidos, na verdade tendia a aumentar a consciência dos pecados. É o que diz esse verso. Os seres humanos, é claro, têm elaborado muitas maneiras de tentar lidar com a culpa. Voltando ao pecado original, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi fugir de Deus. Essa foi a maneira deles lidarem com isso, e as pessoas têm fugido de Deus desde então. É claro, quando Deus os alcançou, eles culparam um ao outro. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente, e a serpente não tinha uma perna para permanecer em pé, como dizem. Depois foi para Caim e Abel, e quando Caim matou Abel, Deus o questionou. O que ele fez? Ele simplesmente negou. Sou eu o guardião do meu irmão? Ele tentou lidar com sua culpa apenas negando-a. Outros, como Saul, racionalizaram seu pecado. Oh, sim, eu fiz isso, mas sob as circunstâncias havia justificativa para fazer isso. Outros, hoje em dia, sofrem muito dano próprio. As pessoas se prejudicam pensando que de alguma forma estão pagando por sua dívida e, portanto, tudo continua igual até hoje. Eu sofri, eu infligi sofrimento a mim mesmo, então eu me expiei por meu pecado. Outros simplesmente se desesperaram, como Judas, que tirou sua própria vida porque não conseguia lidar com a culpa que estava processando. E, na verdade, é bastante interessante que Judas é o único discípulo que nunca viveu para ver a cruz. Porque a cruz cuidaria de cada pecado. Qualquer pecado. Não há pecado grande demais para Jesus. Todo pecado foi tratado ali. E assim, nossa resposta mais comum a uma consciência culpada é compensar através de obras mortas. E eu uso esse termo obras mortas porque a Bíblia usa. Na verdade, esse livro usa esse termo obras mortas em oposição às boas obras. Obras mortas são qualquer coisa que fazemos para tentar lidar com o nosso pecado, para que tenhamos uma posição com Deus. Elas são obras mortas porque Deus fez tudo isso por nós em Jesus. Por isso são supérfluas, são desnecessárias. Estamos tentando fazer algo que Deus não exige. Na verdade, Ele acha ofensivo quando tentamos oferecer algo por nosso pecado, quando Ele ofereceu o sacrifício perfeito na cruz. É nossa resposta mais comum porque somos orientados para as obras. Dizemos, ok, fizemos mal, mas vamos fazer o bem e isso vai equilibrar a balança, ficaremos quites. Essa é a mentalidade do homem, mas a resposta de Deus, como vimos anteriormente, para lidar com o pecado, só há uma resposta, e é o sangue de Jesus.
O escritor aos Hebreus diz no capítulo 9, versículo 14: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, limpará a sua, o quê? A consciência de quê? Obras mortas, dessa necessidade que parece que temos de tentar fazer algo para compensar o nosso fracasso. O sangue de Jesus limpa nossa mente desta mentalidade, desta maneira de pensar e de operar, para que possamos servir o Deus vivo, livremente, sabendo que estamos qualificados para fazer isso. Vamos olhar para isso, e se não entendermos o ensinamento que vimos anteriormente sobre a justiça de Deus, se não formos qualificados em justiça, então nos voltaremos para essas formas religiosas de tentar lidar com a culpa. Vou voltar ao capítulo 5 de Hebreus, versículo 13. Lá o escritor diz o seguinte: Ora, todo aquele que participa apenas do leite não é qualificado na palavra da justiça, pois ele é um bebê. Acho que este é um verso muito revelador, um verso muito poderoso. Se não somos qualificados ou não somos ensinados na palavra da justiça, à maneira de Deus, somos apenas bebês. Lembro-me de falar em uma conferência em outro país e de dizer aos pastores: alguns de vocês têm sido pastores por uma década e vieram a esta conferência pensando que são pais na fé. Mas na verdade não são nem mesmo crianças pequenas. Realmente é um insulto, mas alguns deles acabaram de ouvir a verdade porque eram líderes cegos de cegos. Eles ainda não sabiam como lidar com o pecado. Estavam conscientes do pecado, projetando culpa em sua congregação, e não tinham aprendido o caminho da justiça de Deus através da crença em Jesus. Não estavam em paz e estavam projetando isso nos outros. E João, o apóstolo, diz o seguinte: Eu vos escrevo, filhinhos, e ele os chama assim. Diz, porque seus pecados são perdoados por causa do nome dele. Se não sabemos que todos os nossos pecados foram perdoados, que nossos pecados passados, presentes e futuros foram todos perdoados, não somos nem mesmo crianças pequenas. O que somos? Somos bebês. Não somos qualificados na palavra da justiça. E é disto que trata esta epístola, para ensinar esta verdade gloriosa do que chamamos de finalidade da cruz, a obra terminada de Jesus na cruz. Ele realmente quis dizer isso quando ele disse: está terminado, está tratado, está feito, eu o fiz, de uma vez por todas. E é para isso que vamos olhar. Somos exortados a seguir para a perfeição. Vocês se lembram que eu disse há poucos momentos. Vamos olhar para esta palavra perfeição. Somos exortados a seguir para a perfeição através do arrependimento. De quê? Obras mortas e ter fé no sangue de Jesus. Portanto, deixando a discussão dos princípios elementares de Cristo, passemos à perfeição, não lançando novamente os fundamentos do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Essa palavra perfeição significa, na verdade, levar algo até o fim para o qual foi criado. Ok, se eu estiver aqui usando esta tribuna para apoiar minha Bíblia e minhas notas sobre ela, então ela está sendo usada perfeitamente. Quando isso foi criado, quando isso foi fabricado, isto é exatamente o que o fabricante tinha em mente para esta conferência. Que alguém estaria aqui usando-a para descansar suas notas e se dirigir a um público, por isso está sendo usada perfeitamente. Quando o escritor fala sobre nossa perfeição, ele não está falando de sermos moralmente perfeitos. O que ele está dizendo é que chegaríamos àquele lugar da função para a qual Deus nos criou. Ele tinha um propósito quando nos criou, e nós já tocamos nisso. É para que pudéssemos ter intimidade com Ele, ter um relacionamento com Ele. Ele não tinha esse propósito para os animais, para outras criaturas. Não tinha esse propósito para os anjos. Mas para nós termos essa intimidade, porque somos feitos à sua imagem e carregamos a sua semelhança. E assim Deus nos criou especificamente para a comunhão com Ele mesmo. Se não estamos desfrutando de não termos ido à perfeição, estamos ficando aquém do propósito que Deus tem para nós. Para que estejamos neste estado de perfeição,
o estado de comunhão com Deus, há duas exigências. Primeiro, devemos estar convencidos de que Deus não está mais consciente dos nossos pecados. Temos que estar convencidos disso, porque sabemos que Ele é um Deus santo. Sabemos que Ele não pode de forma alguma tolerar o pecado. Portanto, se pensamos que Deus está pensando em nosso pecado, não vamos nos aproximar dele. Vamos nos afastar dele, não é verdade? Portanto, devemos estar convencidos de que Deus não está pensando em termos de nosso pecado, quando Ele olha para nós. Em segundo lugar, nós mesmos não devemos mais estar conscientes de nosso pecado, mas devemos ter uma sensação enorme de sermos justos diante dele. Portanto, vamos olhar para essas duas coisas resumidamente. Primeiro, Deus não está mais consciente de nossos pecados. Já dissemos antes que a nova aliança foi estabelecida com base em promessas melhores que a velha aliança. Não é como a velha aliança. Deus não substitui um conjunto de regras por outro conjunto de regras. Por exemplo, tente essas regras, aquelas não funcionavam, vamos ver como você se dá com essas. Essa não é a nova aliança. Ela se baseia em promessas melhores, e as melhores promessas incluem isto, que através da morte de Jesus, nossos pecados foram total e eternamente colocados fora da vista e do pensamento de Deus. Um versículo que vimos anteriormente está no capítulo 8, versículo 12 de Hebreus. Esta é uma das melhores promessas da nova aliança. Deus diz: porque serei misericordioso para com sua injustiça, e seus pecados e atos sem lei não me lembrarei mais. O que significa não me lembrarei mais? Que Deus tem um bloqueio mental? Não, Deus sabe todas as coisas. A palavra lembrar significa trazer à tona contra nós. Deus nunca trará à tona nossos pecados contra nós. Portanto, sabemos que se estamos pensando em pecado, esse pensamento não vem de Deus. Não vem de Deus. Há muita tipologia usada em Hebreus porque se dirigia aos judeus, que tinham esse histórico do tabernáculo, do sacerdócio, dos sacrifícios e assim por diante. E assim, o escritor para os Hebreus, no capítulo 9, fala de algo que os judeus estavam familiarizados, e é que quando eles consagraram o santuário, quando eles consagraram o tabernáculo, ele teve que ser limpo através da aspersão de sangue. E ouça o que ele diz, porque é um tipo do fato de que o santuário onde encontramos Deus, o próprio céu, também foi purificado. Vamos seguir esse pensamento por um momento. Diz: portanto, isso é Hebreus 9, versículo 23, portanto, era necessário que as figuras das coisas do céu se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício a eles superiores. Ok, se o tabernáculo foi purificado através do sangue dos animais, o próprio céu foi purificado através de um sacrifício superior. O sangue de Jesus, porque Cristo não entrou nos lugares santos feitos com as mãos, que é o tabernáculo terrestre, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para aparecer agora na presença de Deus por nós. Não que ele deva se oferecer com frequência, pois o sumo sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo com o sangue alheio. Ele então teria que sofrer com frequência desde a fundação do mundo. Se ele tivesse que continuar entrando como sumo sacerdote, ele teria que continuar voltando para a cruz com sangue fresco de outro sacrifício. Mas agora, uma vez no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Eis a questão: do que o céu estava sendo purificado? Se Jesus limpou o céu com seu sangue, do que ele estava sendo purificado? Algumas pessoas dizem que foi purificado de Satanás. Não, isso não tem nada a ver com Satanás. A passagem não fala nem mesmo disso. Satanás dificilmente é mencionado, exceto no capítulo 2 do livro inteiro de Hebreus. Portanto, não tem nada a ver com Satanás. Então, do que foi purificado o céu? Bem, o céu foi limpo do registro de nossos pecados. Havia um registro de nosso pecado. E para o descrente,
Há um registro de pecado. Eles têm que prestar contas de seus pecados, mas para nós que estamos em Cristo, Ele apagou nosso pecado e o próprio registro do mesmo. Esse registro não pode ser encontrado no céu, porque Deus disse que esse assunto já foi tratado. Nunca mais será colocado contra você novamente. Portanto, a condenação para um crente nunca é uma obra de Deus. Nunca é uma obra de Deus. Podemos descansar nisso e ter confiança. É por isso que Paulo diz: não há, portanto, agora condenação, agora e nunca mais. Essa palavra nunca significa isso, não agora e nunca, em nenhuma circunstância. De maneira alguma há condenação para um crente. Estava compartilhando com o nosso povo no domingo e um homem recebeu essa tal revelação, nenhuma condenação, que sublinhou tão forte com a caneta aquelas palavras que atravessou até o livro dos mapas. E é assim que se sente quando se tem uma revelação do fato do que realmente significa que não há nenhuma condenação, não há expectativa de julgamento. Esse assunto nunca mais será levantado de novo. Portanto, claramente, Deus não está mais consciente de nosso pecado. Ele não está pensando em termos de nosso pecado. Ele está pensando em termos de nossa retidão em Cristo. O problema está em nós, não é? Estamos conscientes de nosso pecado. Bem, sob a nova aliança, há provisão de que não estamos mais conscientes de nosso pecado, mas de nossa retidão. Falemos agora de nossa consciência por um momento, porque a função de nossa consciência é falar conosco sobre nossa condição moral. Quando fazemos algo que está certo, nossa consciência aprova. Quando fazemos algo que está errado e sabemos disso, nossa consciência nos diz: está errado, você não deveria fazer isso, não dizer isso ou pensar isso. Nossa consciência está lá como uma espécie de verificação moral, de nos manter sob controle. Mas ela só pode relatar com precisão se for informada corretamente. Quem já teve a experiência onde durante muitos anos você pensou que algo estava errado e então você descobre que não há nada de moralmente errado com isso? Eu descobri. Disseram-me que existem certas coisas, certas formas de comportamento. Você não deve fazer isso, não deve beber aquilo, não deve ir lá, não deve, etc. E então você percebe que não há nada de errado com isso. Isso é um mandamento feito pelo homem. Minha consciência estava mal informada, foi informada incorretamente. E assim, quando você a informa corretamente, sua consciência lhe permite uma liberdade naquelas áreas em que você pensava que era uma área em que não se podia ir, ou seja lá o que for, acho que você entendeu. E isso pode funcionar de outra forma. Às vezes pensamos que uma certa forma de comportamento está correta, mas quando somos informados a partir das Escrituras que isso não está correto ao tornar-se um cristão, então nossa consciência nos informa de acordo, porque agora ela foi instruída corretamente. E por isso, precisa ser informada corretamente. Acho que você entende o que estou dizendo. A função da consciência, então, é falar conosco, mas a função do sangue é falar com Deus. O sangue fala a Deus, certo? Eu acredito muito no que chamamos de lei da primeira menção na Escritura, que é, sempre que um assunto é mencionado pela primeira vez na Escritura, ele geralmente contém a semente de seu maior significado na palavra de Deus. Você sabe que a primeira menção da palavra sangue na Escritura é quando Caim matou Abel. E Deus veio para acertar as contas com ele. E ele disse: o que você fez? A voz do sangue de seu irmão clama a mim desde a terra. Este é o sangue que fala a Deus. Acredito que era isso que o escritor aos Hebreus tinha em mente quando disse isso no capítulo 12 de Hebreus, versículos 22 a 24, contrastando a antiga com a nova aliança. Ele diz: mas vós viestes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a uma multidão de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos registrados no céu. A Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que o de Abel.
Por que ele disse isso? O sangue de Abel clamava por vingança a Deus. O sangue de Jesus está clamando e declarando que estes são justos. O julgamento que lhes era devido caiu sobre mim. Aqui está o sangue derramado. Aqui está a vida tirada que o pecado exige. E assim, o sangue está falando coisas melhores. É falar de justificação, da nossa justiça, do nosso perdão e da nossa reconciliação com Deus. E se nossa consciência é fraca, porque isso faz parte do crescimento da vida cristã, é que crescemos em nossa compreensão, crescemos em nossa fé e em nossa aceitação do registro de Deus e da revelação de Deus, não é? E à medida que crescemos, nossa consciência se torna mais estável e mais sólida, se eu puder usar essa palavra. Mas, se nossa consciência é fraca e mal informada, isso altera o fato de que somos justos diante de Deus? Mesmo que não pensemos que somos justos, mesmo que não sintamos justos, ainda somos justos? Sim, claro que somos, porque nossa posição não se baseia em nosso sentimento. E é por isso que João diz, porque se nosso coração nos condena, talvez porque nossa consciência tenha sido mal informada. Se nosso coração nos condena, Deus é maior que nossos corações e sabe todas as coisas. Ele sabe que somos justos, ele sabe que acreditamos em Jesus, mesmo que não tenhamos a plena compreensão e revelação, por causa talvez de ideias religiosas que moldaram nosso pensamento no passado. Deus conhece todas as coisas, ele sabe que somos justos aos seus olhos. Assim, Satanás é o acusador dos irmãos e, infelizmente, usa a religião para seus objetivos. A culpa é considerada o assassino número 1, e há muitas pessoas nos manicômios, hoje em dia, porque simplesmente não conseguem viver com sua culpa. E você sabe o que é triste nisso tudo? É que muitos deles são cristãos professos. A igreja que tem a única mensagem de ouro que pode livrar e libertar as pessoas da culpa, nós a usamos como uma ferramenta manipuladora para fazer com que as pessoas tentem se comportar corretamente. Nós usamos a culpa. A religião faz isso, e veremos isso enquanto olhamos para a religião judaica. Eu disse recentemente, a religião nos lembra, mas Deus esquece. Deus esquece nosso pecado, mas a religião continua trazendo de volta, lembrando-nos, não é? Aqui está um exemplo disso. O escritor aos Hebreus diz: a lei, tendo uma sombra das coisas boas que virão, e não a própria imagem das coisas, nunca poderá, com estes mesmos sacrifícios, que eles oferecem continuamente ano após ano, tornar perfeitos aqueles que se aproximam. Lembram o significado da palavra perfeito? Levar-nos àquele lugar para o qual Deus nos criou, que é um relacionamento perfeito com Ele. Os sacrifícios nunca podem fazer isso. Na verdade, eles fazem o contrário, como vamos continuar a ler. Se o tivessem feito, teriam deixado de ser oferecidos, não é? Se eles fizessem o trabalho, não precisariam mais oferecer sacrifícios, pois os adoradores, uma vez purificados, não teriam mais o quê? Consciência dos pecados. Mas, nesses sacrifícios há um lembrete, que é exatamente o oposto, é trazer à lembrança o pecado, todos os anos. Sob a velha aliança, se um judeu pecava, ele tinha que buscar um cordeiro imaculado e trazê-lo através do campo, levá-lo ao tabernáculo e oferecê-lo através do sacerdote. Agora, é só imaginar se fosse você. Você está carregando um cordeiro, está segurando ou conduzindo através do acampamento e todos os vizinhos estão saindo e dizendo: o que ele fez desta vez? É sua terceira vez essa semana? O que ele tem feito? O que aquele cara fez? Isso apenas traz uma conscientização, um foco no pecado. As pessoas se tornam mais conscientes de seu pecado porque temos que trazê-lo ao conhecimento novamente. Portanto, isso não nos ajuda a lidar com a consciência do pecado. E assim, o cristianismo não é outra forma de judaísmo onde estamos conscientemente levantando a questão do pecado. Isso pode ser um desafio para alguns de vocês, talvez precisem ir e orar sobre isso.
Mas estou totalmente convencido de que entendemos mal um versículo da Escritura que moldou nosso pensamento e nos deu uma incrível consciência do pecado. E esse versículo é 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. O que você não gosta sobre isso? Bem, para começar, não é surpreendente que em 3 epístolas, Paulo nunca nos disse uma única vez para confessarmos nossos pecados para que eles fossem perdoados. Nem uma única vez. Agora, se isso é parte integrante da vida cristã, por que ele deixou isso de fora? Nenhuma vez. O único que o mencionou após a cruz foi João neste versículo. A única menção. Tiago fala de nós confessarmos nossas faltas uns aos outros, isso é diferente, de mantermos as coisas bem um com o outro, de não nos ofendermos uns aos outros e assim por diante. Jesus, antes da cruz, no Pai Nosso, falou sobre confessar nossos pecados, mas na cruz o pecado foi tratado. Então, a que João estava se referindo? Havia um ensinamento que entrou na igreja 30 anos depois que Paulo e os outros apóstolos terem morrido. João foi o apóstolo sobrevivente, como você sabe. Ele viveu até uma idade avançada de quase 100 anos e os outros tinham ido embora há 30 anos. E o gnosticismo caminhava de um lado para o outro, dizendo que o corpo não é importante, então o que se faz no corpo não importa. Então, basicamente, não existe pecado. E João disse, não. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, o que fizemos quando chegamos a Cristo? Senhor, eu sou um pecador, necessitado de salvação. Ele é fiel e justo para nos perdoar nosso pecado e nos purificar do quê? Desse pecado? Toda injustiça. Esse é o trabalho da cruz e por isso agora confessamos nossa justiça. Não estou dizendo que devemos ser indiferentes ao pecado e correr para ele. Não estou dizendo isso, e falaremos sobre isso mais tarde. Mas o que estou dizendo é o seguinte, quando peco, digo, Pai, eu não deveria ter dito, pensado ou feito aquilo, mas agradeço-te que até isto foi perdoado na cruz e eu sou justo diante de ti. Portanto, confesso minha retidão diante de Deus. E isso é que Hebreus continua a dizer neste capítulo. Todo sacerdote está ministrando diariamente e oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, depois de ter oferecido um sacrifício pelos pecados para sempre, sentou-se. Você só se senta quando o trabalho está feito. Ele se sentou à direita, pois por uma oferta ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Isso é incrível. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Isso é definitivo. Está feito. Esta é a beleza da cruz. O Espírito Santo, ao contrário da opinião popular, não nos convence do pecado. As pessoas citam erroneamente esse versículo. Deixe-me apenas falar sobre o versículo que eles citam erroneamente. João disse, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá quem? O mundo do pecado e da retidão e do juízo. Do pecado porque eles não acreditam em mim. É isso que o Espírito Santo virá convencer o homem. Vocês são pecadores. Só há uma esperança para vocês, que é Jesus. Se não acreditarem em Jesus, morrerão em seus pecados. Vocês estão mortos, mas Ele não nos condenou do nosso pecado. Ele é o Consolador. Ele é o Consolador. Ele nos consola no conhecimento de que nossos pecados foram perdoados, fomos reconciliados com o Pai e temos a vida eterna. O Espírito Santo também nos testemunha, pois depois dele ter dito antes, esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. Ele acrescenta, seus pecados e seus atos sem lei não me lembrarei mais. O Espírito Santo está dando testemunho disso, e Deus diz, não me lembrarei mais de seus pecados. Isso é muito claro, não é? É muito claro. Ele é o Consolador. Ele testemunha de fato que somos filhos de Deus e, se filhos, então somos herdeiros. Vamos ler esse versículo em Romanos 8. Paulo diz, você não voltou a receber o espírito de escravidão. Uma vez que tivemos o espírito de escravidão a temer, temíamos a Deus, a ira de Deus. A ira de Deus porque estávamos em nosso pecado e deveríamos ficar alarmados. Mas não recebemos novamente o espírito de escravidão para temer quando nascemos de novo. Ao invés disso, recebemos o espírito de adoção. Fomos adotados na família de Deus, por quem gritamos, Abba, Pai.
O próprio Espírito dá testemunho em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ele não dá testemunho de que somos pecadores, sujos e podres. Ele dá testemunho de que somos filhos de Deus. Fomos retirados do tribunal, trazidos para a família de Deus. Agora somos seus queridos filhos, e por isso o Espírito Santo nos foi dado para nos mostrar as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Em Cristo. Vamos terminar lendo esta bela passagem de 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 9 até o 12. Eu amo esta passagem. Ela começa dizendo, como está escrito, os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu costumava ler isso em termos das coisas que virão na próxima vida. Não, ele está falando desta vida. Não vimos o que Deus teve em mente para nós, o que ele planejou para nós, o que ele trouxe para nós em seu querido Filho, Jesus. Mas Deus os revelou a nós através de seu Espírito, pois o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus, pois que homem conhece as coisas de um homem, exceto o Espírito do homem que está nele? Mesmo assim, ninguém conhece as coisas de Deus, exceto o Espírito de Deus. Agora recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Isto está claro, não é? O Espírito Santo nos foi dado não para trazer à tona o pecado e arrastar todas as coisas que foram tratadas na cruz, mas para nos mostrar as coisas que nos foram dadas livremente por Deus, nosso novo status como filhos de Deus, a justiça de Deus. Portanto, vamos nos regozijar com isso e, pela graça de Deus, possamos ter uma consciência da justiça. Amém.